Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindos novamente ao canal da M Consult Engenharia. Eu sou a engenheira Aline Guasti. Eu sou o engenheiro Márcio Teixeira. Nós somos a M Consult Engenharia e hoje nós vamos falar sobre vistoria. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Conhece alguém que trabalha nessa área? Se não, fique conosco. Estaremos colocando esse tema maravilhoso para você com um convidado especial, o engenheiro Marcelo Antonelli. Fique por aí. Gente, é muito importante vocês se inscreverem no nosso canal, ative aqui o sininho, tá? Vai pro Instagram, segue nosso Instagram, se inscreva no YouTube, siga as nossas redes sociais para que você consiga acompanhar todo o nosso conteúdo. Esses vídeos que estaremos gravando vão ser uma série de vídeos falando sobre vistorias técnicas com o nosso convidado especial. Agora eu vou pedir para o Marcelo Antonelli se apresentar para vocês e contar um pouquinho desse currículo maravilhoso que ele tem. E desde já, Antonelli, agradeço a sua presença. É uma honra ter o Antonelli aqui com a gente. Um profissional que tem muitos compromissos, mas tirou um tempinho para estar com a gente hoje. Obrigado pelo convite. Comecei a trajetória em 1988, quando eu entrei na Encol. Eu ainda estava terminando o curso de edificações na Escola Técnica Federal de São Paulo, e eu entrei como assistente técnico, né? Me formei técnico de edificações, acabei entrando aí na sequência em engenharia civil na FESP. Os 6 anos de faculdade, de graduação, continuei na Encol. E depois de formado, foi no final de 94, a empresa já começaram os boatos de que não estava bem, e vocês sabem aí como terminou. E eu decidi arriscar aí uma carreira solo. Fundei em 95 a Antonelli Avaliações e Perícias. Fiquei aí em paralelo uns 6 meses com a Encol. E aí eu decidi realmente encarar o desafio, né? E graças a Deus, aí, depois de 27 anos, ainda estamos aí no mercado bem solidificado, já aí bem conhecido, muitas parcerias, muitos clientes, bastante história para contar. Nesse meio tempo, me especializei em engenharia de segurança do trabalho. Posteriormente, fiz a especialização em avaliações e perícias. E estamos aí, dia a dia, aí, enfrentando cada vez um desafio diferente. Obrigada, Antonelli, por esse breve resumo de um currículo cheio, né, de experiências, um profissional que nós conhecemos no mercado. Sabemos que hoje o Antonelli presta serviços para as maiores empresas de construção civil, né, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o território nacional. Um profissional reconhecido pela sua competência, pelas suas qualificações técnicas. E, mais uma vez, obrigado pela presença. E aí, engenheiro Márcio, que honra, né? Bom, a Antonella eu já conheço já há muito tempo também, né? A gente se conhece desde 2008, 2009, foi o primeiro contato que eu tive e o Antonelli foi periciar a obra minha, né? Então eu conheci o Antonelli talvez da pior forma possível para um engenheiro de obras. Mas, assim, obviamente que sempre existiu respeito profissional e depois a gente começou a se aproximar e ficamos amigos, né? Bom, o que eu tenho aqui a gente montou algumas perguntas para tentar esclarecer para nós e para vocês também o trabalho que é desenvolvido por uma empresa de avaliações e perícias como é a do Antonelli, tá? Então, Antonelli, me diz aí, cara, quais são as principais atribuições que um perito tem que ter? Na verdade, primeiro de tudo, é o conhecimento técnico, né? Isso a gente adquire aí no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e conforme vai desenvolvendo. Então, se pegar ali
se eu pegar um trabalho meu lá no começo e ver hoje, realmente tem muitas falhas, né? E a gente vai aprimorando aí com o tempo, né? Mas o principal de tudo, que eu julgo, é que nem você falou, a gente começou teoricamente em lados opostos, né? Mas eu, por uma questão assim ética, por mais que a gente esteja aí periciando uma obra, um empreendimento, né? Mais do que fazer um laudo para o nosso cliente, a gente tem obrigação aí de orientar, de passar conhecimento, de trocar experiências, né? Então, muitos dos clientes que eu atendo hoje começaram assim, de eu fazendo a vistoria e vários deles depois entram em contato e falam, lembra quando você foi lá na minha obra que você pegou um monte de problema que eu tinha feito? Então, agora eu quero você do meu lado, agora você vai fazer isso para mim. É legal, duas coisas que eu acho legal, né? Acho bacana. É ver a tua proposta de trabalho, né? De olhar para trás e ver o que está errado e querer melhorar. E uma outra questão que eu sempre falei para todo mundo, né? Eu, principalmente, que me formei em universidade estadual, né? É você dividir esse conhecimento, né, cara? Não ficar para você, né? Então, é muito bacana essa tua ânsia de querer dividir com todo mundo. Então, é aquilo, né? Fez a perícia numa obra de um cliente, a pessoa vai lá e fala, não, eu quero que agora você venha para cá para dentro e nos ensine a não errar mais, né? Acho que é esse o ponto. O Antonelli, hoje você, olhando para a sua carreira, né, todos esses anos de trajetória, qual foi o momento mais difícil que você teve até hoje, assim, falando em trajetória profissional, com esse currículo maravilhoso que você tem, qual foi o momento que você falou assim, poxa, esse momento aqui eu acho que vai ser insuperável, mas foi superado? Qual é a maior lição, assim, que você poderia deixar não só para nós da M Consult, mas todas aquelas pessoas que querem iniciar aí e são seus clientes e tudo mais e que não sabem dessa história? Na verdade, o que eu julgo aí o momento mais difícil foi o começo. Porque o começo você entra com a cara e a coragem, sai de uma empresa aí que você deixa 7 anos de uma encol para trás e até com perspectiva de repente estar crescendo lá dentro para arriscar na sua empresa, né? Então, até na época, eu tive uma proposta para trabalhar em Macaé, na Petrobras, em plataforma petrolífera, na parte de segurança do trabalho. E eu acabei falando, não, vou arriscar na empresa. Mas o começo assim era difícil, tanto que comecei enviando mala direta para ser conhecido e assim um orgulho do trabalho bem feito, não só por estar aí depois de 27 anos, eu ainda ter cliente daquela época, da mala direta de 27 anos atrás. Ou hoje eles estão na empresa dele, ou acabaram saindo, indo para outra e me levaram. Então, isso é uma coisa que eu tenho aí com muito orgulho. A melhor avaliação, acho que, do trabalho é essa, né? O cara que continua te contratando depois de tantos anos, né? Continua confiando no Verdade. teu trabalho. Bom, cara, uma outra pergunta que eu queria fazer para você, Antonelli, é o nível de escolaridade, né? E aí, obviamente, que para fazer uma perícia temos todos que ser minimamente graduados no ensino superior. Mas existe alguma outra obrigatoriedade ou é algo que outros cursos, uma pós-graduação, um curso extracurricular só é funcional para melhorar o trabalho? É obrigado a ter um curso específico ou não? Não, na verdade, não. Nós, para exercermos aí o trabalho de avaliação e perícia, basta ser credenciado aí ao CREA. Você está aí em dia aí com o CREA, né, anuidade paga, está com o seu diploma. Isso na parte civil já é o suficiente.
Mas o que que acontece? Muito do que a gente pratica, como é a formatação de um laudo, uma avaliação de imóvel, uma avaliação locatícia, um laudo de constatação, de vizinhança, ou você faz um curso, ou você já está aí trabalhando com alguém e tem aí contato com cria essa expertise, né? No final dos anos 90, o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia aqui de São Paulo, criou um curso lato sensu para avaliação e perícia. Tá? Então era um curso aí na época que eu fiz, em 2005, era de 1 ano e meio, mas na verdade, como eu já estava nessa área desde 95, eu já tinha vários cursos pelo IBAP, que já dava aí know-how para estar atuando nisso. Então, tendo o CREA e esse conhecimento através de curso, de vivência como profissional, você pode praticar. É diferente, por exemplo, de perícia na parte de engenharia de segurança do trabalho. Esse sim, você tem que ter após a especialização em engenharia de segurança do trabalho, aí sim você pode estar trabalhando como engenheiro de segurança, fazendo perícia nessa área. Agora, na área civil, não. E perícias judiciais, existe um nível de exigência maior ou é o mesmo modus operandi que você acabou de explicar? Porque entendo que devem haver coisas meio cabeludas ali quando fala de perícia judicial, né? Sim, realmente, mesmo modus operandi. O que difere? Você tem que fazer um cadastro no fórum, né? Fazer ali o seu corpo a corpo ali, se apresentar para os juízes para acabar sendo nomeado, né? Então, é a única diferença, tá? Mas o que acontece na perícia judicial? Em vias de regra, sempre as duas partes, cada um estará munida com seu assistente técnico. Então, se está no processo judicial, é que já tem aí um litígio entre as partes. Então, você nem sempre vai agradar uma parte ou as duas. E aí você recebe críticas. Então, o que eu vejo aí atuando nesse tempo todo, o que acontece? Às vezes, falta um pouco de humildade nos peritos judiciais, de quando receber uma crítica, de ele falar, não, realmente eu me equivoquei aqui, né, e voltar atrás. Então, na visão dele, ele acha que pega mal perante o juiz que o nomeou e ele acabou fazendo esse equívoco. E muitas vezes ele não volta, o juiz acaba catando ele por mais crítica que você faça, e a gente sabe que o resultado, infelizmente, não foi o justo, né? Já tive casos como assistente técnico que o juiz desconsiderou o laudo do perito dele, acatou o meu, ou desconsiderou parcialmente e aceitou os meus esclarecimentos, né? Mas o que eu vejo é que, infelizmente, aí falta um pouco dessa humildade, às vezes, de falar, realmente errei e dar um passinho para trás. Ou seja, um litígio pode ser resolvido não por aquilo que é justo, mas por aquilo que eventualmente uma única pessoa pensa. Exatamente. Por isso é tão importante, assim como na medicina, em qualquer outra formação, né? As pessoas estagiarem, né? E terem vivência de causa antes de atuar, até mesmo para não cometer equívocos, né, Antonelli? Porque um equívoco numa proporção dessa pode trazer um ônus irreversível, né? Imagino eu. E outra coisa, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, norma sempre tem uma atualização. Então, a gente tem que estar sempre atualizado nisso, porque às vezes você vai fazer uma vistoria, um recebimento de área comum. Então, você fala, ó,
A área de resgate do cadeirante não tem interfone. Pô, mas a norma de 94 não exigia, né? A revisão de 2015, sim. Então, às vezes, por uma falta de conhecimento, você acaba aí pontuando algo errado, né? É que eu acho que assim, diferente da medicina, quando uma pessoa erra, é bem provável que a consequência seja ali imediata. Mas acho que como o Antonelli falou, depende muito da humildade do perito, né? Porque se o perito judicial ele reconhecer que ele se equivocou, né, sem ter esse pudor com o juiz que o indicou, tudo vai bem, né? A decisão do litígio ali vai ser a mais justa possível. Agora, se a pessoa simplesmente bater o pé, né, a gente vai para uma decisão provavelmente desequilibrada, do meu ponto de vista, né? Ou do nosso poder de convencimento, que às vezes o juiz fala, não, realmente você me convenceu É. que é isso mesmo. Mas nem todo mundo vai ter um assistente técnico tipo o Marcelo Antonelli, né? Não tem, né? E assim, sempre lembrando, né? O perito nomeado pelo juiz é os olhos técnicos do juiz na causa, porque o juiz é leigo, né? E por mais que de repente, vamos supor, ele fez engenharia civil, não gostou, resolveu fazer direito e virou juiz, né? Ele tem que estar no papel dele de juiz. Ele estava ali como juiz, Ele né? E não não como pode engenheiro. falar, não, no meu ponto de vista técnico que eu conheço, não. Ele tem que se reportar ao perito dele. Inclusive, no rito jurídico, o juiz é o isento, né? É a parte isenta. Ele não pode ter opinião, né? Ele tem que julgar em relação a provas, né? Antonelli, com essa experiência toda e com esse portfólio, com essa agenda aí concorrida, hoje qual é o perfil dos seus clientes? São pessoas físicas, jurídicas? Qual é, dentro da abertura, né, da construção civil, que é muito amplo, aonde hoje você mais atua? Ou você atua em tudo? Na verdade, basicamente o carro-chefe são incorporadoras e construtoras, né? Que aí sempre o leque aumenta, porque às vezes você presta serviço numa determinada construtora, o engenheiro sai, vai para uma outra, acaba te levando, né? E por sempre você estar nessas demandas judiciais, né? Muitos advogados acabam te chamando também no escritório. A única coisa, por exemplo, eu em particular, o que eu faço? Por uma questão ética, eu jamais vou contra fazer um serviço com um cliente que eu estou atuando, que eu tenho uma parceria, que eu tenho contato, né? Mas, assim, nada impede daquele cliente que eu fiz o serviço lá atrás, nunca mais, aí passaram-se anos, não faço mais nada, a gente sabe que tem um outro profissional assessorando, aí sim, às vezes a gente acaba pegando aí, teoricamente, contra uma construtora. Eu ia te perguntar isso, na verdade, Antonelli. Como é que você se sente quando... Imagino que até condomínios instaurados, né, recém-instaurados, acabam contratando um perito. Isso aconteceu na minha vida profissional, em todos os prédios que eu entreguei, quando eu era gestor de obra. E o condomínio vai lá e contrata um perito para fazer um laudo de constatação, que seja uma vistoria. E aí você está na jogada ali, você é um dos concorrentes, eventualmente ganha uma concorrência, mas a construtora é um cliente seu ou minimamente um ex-cliente, né? É como você se comporta nessas situações. Quando o condomínio me chama, né, a primeira pergunta é essa: quem é a construtora? Né? Então, assim, vários casos eu falei, ó, não posso e nem indico alguém, porque provavelmente eu vou estar do outro lado. Uhum. Né? Então, eu particularmente Você não pego. você Né? declina. E se é alguma construtora, como já aconteceu, que eu trabalhei lá atrás, aí sim eu faço serviço para o condomínio. Né? Como eu também já ouvi, pô, Antonelli, mudou de lado? Eu falei, não, você escolheu por outro profissional, por isso que hoje eu estou aqui. E você conhece o meu trabalho. Você sabe que eu sou justo, porém eu vou depender do meu cliente. E hoje você está do outro lado. Ô, Antonelli, dentro disso que você acabou de contar pra gente, né, existe uma parametrização de mercado para orçamentos? Como que funciona isso, assim? Como funciona essa questão de
montar uma proposta para o seu cliente, no que você se baseia? Nas suas experiências, na complexibilidade do trabalho, ou existe algum regulamento, algo específico que você se baseia? Na verdade, a gente tem a tabela de honorários ali do IBAP. Então lá ele te dá alguns parâmetros de hora técnica, de remuneração mínima, se é uma vistoria de vizinho, se é fora do teu município, se é uma complexidade maior, enfim, tem aí vários itens para você ponderar para fazer esse valor, mensurar e o quanto você vai cobrar de um cliente, né? Mas o que acontece hoje no mercado? Contratar um perito é que nem você contratar um advogado, um médico, um dentista. Tem as diferenças de preço, mas você vai na confiança. Você vai no que indicou. Você não vai, por exemplo, colocar a sua saúde, né? De repente, num médico que é mais perto, que é o mais barato, que atende o convênio, né? E a mesma coisa com o perito. Então, muitos dos clientes já te chamam porque te conhecem, né? E o que no mercado a gente sente um pouco? As construtoras hoje deixam isso a cargo dos suprimentos. E os suprimentos visa valor. E é aí onde que às vezes eles falam, olha, pô, a gente gosta de você, você foi indicado aqui por um gerente nosso, tal, mas o teu valor aí tá 70% acima Mais barato. aqui do mais barato. Então, eu particularmente, quando está nesses casos, eu falo, então não pensa duas vezes. Contrata o mais barato. Mas eu queria fazer com você, então você paga o que eu quero. Falei, porque se eu descer a esse nível, você vai falar, pô, ou ele estava me roubando, ou ele vai, de repente, fazer um serviço aí muito abaixo do que ele está acostumado por ter abaixado tanto o valor, né? Então, infelizmente, acontece isso porque a visão do engenheiro que não tem tanta familiaridade com perícia é o quê? É falar, pô, você vai lá, você tira a foto, você põe ali, faz um relatório e isso daí é tranquilo. Então, eu, como eu perdi um emprego agora, eu vou ser perito porque é fácil. E, às vezes, ele está lá com o computador no quarto dele, com o notebook, e ele está concorrendo com você, que já tem uma estrutura, já tem pessoas penduradas em você, não tem um escritório, não tem uma secretária, não paga um CREA de física, de jurídica, anuidade aí do IBAP, então acaba sendo mais barato, né? E às vezes você se depara com isso, mas não dura muito. Você perde aí, vai um ano de trabalho com determinado cliente, mas em vias de regra acaba voltando aí futuramente. Então, uma coisa que eu achei legal do teu discurso sobre isso é que, normalmente, para contratação de projetos, serviços técnicos no geral, né, que não seja um serviço terceirizado de obra, mas um laudo de perícia, um EVTL, os projetistas todos, normalmente, né, pelo menos há algum tempo atrás, o departamento técnico da construtora é que dava a palavra final. Suprimentos acabava só entregando um quadro de concorrência e o cara ia lá e escolhia. Hoje já não é mais assim, hoje é preço. Depende a construtora, sim, né? Como a gente também tem cliente que fala, Antonelli, vai lá e faz. Depois a gente vê preço. Eu quero o seu trabalho. O cara vai chorar, mas ele te paga. Tranquilo, ele já tem noção de quanto você cobra, conhece teu trabalho, então fala, vai e faz. Tanto que há construtoras, por exemplo, que eu já não mando mais proposta. Porque a gente sabe que está cobrindo quadro, né? E às vezes eu até sou sincero, eu falo, gente, já fiz aí 4, 5 propostas e não peguei. Então você tem alguém mais barato. Então não tem nexo você está me pedindo aqui, porque toma tempo. Eu deixo de fazer um serviço, atender um cliente, para te fazer uma proposta
que você não vai me chamar? É porque a gente sabe que tem que ter aquelas 3 propostas no quadro de concorrência, e aí tem que ser 3 propostas considerando pessoas do mesmo nível, né, de conhecimento. Que Aí nem pede, sempre que acontece. nem sempre acontece. E aquilo, né? Como a Antonella explicou, tem uma série de parametrizações para enviar um orçamento, assim como num projeto de estrutura, que é o que a gente faz mais. Você tem uma série de parametrizações para mandar um orçamento, você faz um benchmark de mercado, você monta uma proposta técnico-comercial com um monte de coisas, e isso leva tempo e gasta dinheiro. A gente gasta dinheiro fazendo proposta comercial. E aí é o que o Antonelli falou, para ficar fazendo proposta para cumprir quadro, já declina antes de mandar, Com né? certeza. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Continue convidando os vizinhos, amigos, primos, cachorro, papagaio. Se inscreva aqui no nosso canal. Traga mais pessoas para essa rede. Temos muito conteúdo para compartilhar com vocês, assuntos extremamente relevantes, mas a gente precisa que vocês se inscrevam nesse canal. Muito obrigada!